Sejam bem-vindos a mais um Talk Têxtil muito especial hoje, gravando aqui direto de Nova York com uma turma muito 10. Eu vou apresentar as pessoas que fizeram esse podcast real, podcast aqui gravado para falar da NRF, um evento muito grande que a gente vai explicar para vocês, para quem não conhece a NRF. Mas primeiro eu vou apresentar os meus co-hosts aqui, dois co-hosts muito legais, a mesa muito linda hoje, meus amigos. Temos aqui Dani e Thiago, que vão apresentar também nosso convidado. Isso aí, primeiramente, né, eu acho que agradecer a Talk Têxtil por estar aqui com a gente, nessa missão tão legal da Fader. E estarmos aqui em Nova York, né, gravando alguns episódios, e o nosso primeiro episódio aqui com meu amigo, grande profissional, uma grande inspiração. Sabe que eu sou teu fã, né? E depois tu me dá um aumento ali, alguma coisa. Fechado, não, tá fechado. Né? Você me apresenta essa pessoa que você vai falar aí, por favor. Mas a gente tá meio exibido aqui, né? Gravando aqui de Nova York. Foi um esforço gigante pra gente conseguir reunir todas as informações aqui, porque é muita informação. A gente tem que selecionar algumas só para passar, porque tem tanto assunto, tanta novidade que a gente traz num evento tão grande com tantas empresas assim que... Só o Elton para resumir aí pra gente. Exatamente. Né? Eu acho que assim, né? A gente aprendeu, tivemos aí uma semana bem corrida, né? Onde que a gente teve visitas técnicas, participamos 3 dias da NRF, onde que a gente juntou vários conhecimentos. Né? E estarmos aqui junto com o Elton para ele tentar, né, passar um pouco da visão dele da NRF, mas também na prática o que é feito, né, numa marca tão consolidada ou vem se consolidando no Brasil. Mas primeiro eu vou te apresentar, acho que o Elton, conheço ele há muito tempo, a gente chegou a trabalhar, né, juntos na Dudalina, na Restock, né, mas o Elton ele tem uma experiência muito grande em empresas têxteis, inicialmente, né? Passando por Marisol, trabalhando com comércio exterior também, né? Que eu sei, no mercado americano. Foi o começo de tudo. Foi o começo de tudo. E aí depois passou para outras empresas, como Porto Belo. Chegou na Dudalina, fez um trabalho incrível, liderando, né? Como diretor comercial das marcas da empresa. Viajando muito. Viajando bastante, principalmente no Brasil, né? Tem que começo ter, né? O começo... Tem jeito. E depois, saindo, né, do Grupo Restock, indo pro Grupo Hope, né? Como diretor comercial também e de operações, né? Do varejo. E agora como CEO da Santa Lola, né? Uma marca que a gente tem um carinho muito grande por estarmos juntos também nessa caminhada no internacional. Você liderando todo esse crescimento dessa marca tão legal, né, que é a Santa Lola, né, que as mulheres tanto amam, né, e os homens também, né, porque tem masculino agora, então o SL Company, mas um currículo extenso, mas eu vou passar a palavra para ti, né, e agradecemos novamente a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigado, dito por você fica até mais bonito, viu? Até fiquei assim, olha, que interessante, gente, obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa, acho que esse é um ponto que eu queria frisar, assim, não é todo mundo que consegue estar aqui em Nova York, consegue estar aqui na feira, e a gente tem essa missão, além de aprender muito, é tentar levar isso e difundir o máximo possível. Sou fã de podcast também, eu acho que a gente tem essa missão aí de espalhar conhecimento, então parabéns pela iniciativa de ter o grupo aqui da Fader, né? Parabéns dele por trazer o podcast para cá, porque eu acho que é uma forma da gente conectar e tentar levar um pouco de tudo que a gente aprende aqui, de tudo que a gente é provocado para o Brasil também. Estou muito feliz de estar aqui participando. Vamos tentar tropicalizar essa NRF, que não é tão fácil assim. Pô, e falar um pouco de NRF também, né? Porque tem muita gente que não sabe o que é o evento NRF, o que é a NRF, por que acontece aqui, como funciona a sistemática da NRF. Eu acho que a Dani é a pessoa que mais estudou NRF aqui da mesa, ela vai poder contar para nós o que é a NRF, Dani, fala para nós. Bom, de novo, Elton, obrigada, né? Sempre apoiando aí como parceiro as missões da Fader. Então, eu estou aqui junto com o Thiago em nome da Fader, né? Participando aqui do Talk Têxtil diretamente de Nova York. A Fader que organiza missões internacionais já há alguns anos, para justamente compartilhar um mindset global que a gente fala que é tão importante para os empresários, né? E o início do mindset global, ele passa por você estar expandindo justamente através de viagens e missões internacionais.
Então, a NRF é a maior feira de Nova York, né? É o maior evento de varejo do mundo, já acontece há mais de 100 anos. E é organizado pela federação mesmo que cuida do varejo dos Estados Unidos. Então, é um evento aí que vem crescendo a cada ano, né? Nós estamos na nossa terceira NRF e eu achei esse ano extremamente mais cheio do que os outros. E é um momento quase como um marco de início do ano, que vai ditar as tendências do próximo ano, que vai ditar o ritmo, que vai ditar para onde a gente tem que debruçar mais os olhares e as preocupações. Então, quem quiser estar um pouco, né, mais à frente, atualizado, é um lugar para se estar todos os anos, né? Então, a NRF é talvez aí uma das maiores feiras que ditam as tendências e os rumos aí, não só de varejo, mas de comportamento, né? Eu sempre Sem falo contar que Nova York é um caminho à parte, é uma apresentação à parte, né? Porque visitar e andar pelas ruas de Nova York, as vitrines de Nova York é outro aprendizado muito grande de varejo, né? Varejo Esse ano diferente do Brasil. até que o tapume de Nova York é diferente, né? Com aquele exatamente. tapume absurdo da Louis Vuitton. Nossa senhora, aquilo realmente lá esse é um ponto à parte. parecia de mentira até a gente ver pessoalmente, né? Essa é a isso aí. vantagem da feira acontecer aqui, né? Que a Nova York é um dos grandes centros do mundo. Então, além de estar num evento que vai ditar as regras, a gente consegue absorver muito da cidade, que traz muito de tendência de varejo, de tecnologia, de comportamento, de comunicação. Então, realmente é uma semana extremamente intensa. Eu acho que quem quer buscar aí a relevância no mercado é importante conhecer de verdade. E o legal de Nova York e da NRF é porque a NRF em si tem 2 espaços para o público ficar na mesma página que nós, né? Então a NRF tem os expositores com várias tecnologias e várias soluções para o varejo, né? E também tem as palestras, os bate-papos com empresários bem conhecidos aqui do mundo, né? Não dá para dizer que é só daqui, como do mundo, né? Então, são 2 momentos e a gente bebe desses dois lugares aí, o que agrega bastante, não só as palestras, como também as soluções, né? Exatamente. Eu queria complementar aqui sobre a NRF. Teve uma frase que eu ouvi quando eu vim a primeira vez. Eu acho que isso era importante a gente também ter para o empresário que de repente veio essa vez e vai vir nas próximas, né? Nem tudo que você vê aqui na NRF, seja na parte da feira, da exposição tecnológica, como no congresso, chega no Brasil. Mas tudo que chega no Brasil passa pela NRF. Então, tá aqui, não quer dizer que você vai vir aqui descobrir uma mágica, um negócio que, meu Deus, agora descobriram a nova eureka do universo. Não é isso, mas as tendências que surgem aqui, algumas não vão chegar por vários fatores, mas o que chegar passou por aqui. Dificilmente chega algo como tendência que não passa por aqui. Mas o teu papel aqui, Elton, hoje é transformar tudo que a gente viu aqui de uma forma tropicalizada para o varejo de casa, o varejo lá do Brasil, poder aplicar lá e colher os frutos, né? Por onde a gente Só começa? isso. Só isso, é bem fácil. Tá bom, só isso, tá bom. Eu acho que é legal, porque assim, é tanto conhecimento, né? Tantos pontos que foram tocados na NRF, que a gente tem que começar agora, né? Acho que todo mundo, né, começa a listar os principais Aterrissar pontos, um pouco, assim, né? Para ver o que realmente eu consigo tropicalizar, que essa é a palavra, né? Tropicalizar, né? Porque não adianta eu também vir aqui, entender, escutar, visitar e não levar isso na prática lá no Brasil, né? Para minha realidade. Então, assim, a gente conseguir tropicalizar essas informações, nem que seja o mínimo possível, mas a gente conseguir ter uma otimização do nosso trabalho lá na nossa realidade, acho que já valeu a pena de estar aqui, né? Mas acho que um dos pontos que a gente conversou bastante foi com relação, que a gente vem, né, tocando desde o ano passado, a inteligência artificial. Inteligência artificial que vai mudar o mundo e tal, mas e na prática, né? Esse é o ponto. Então, até eu acho que a primeira pergunta que eu até te faço, Elton, é como a gente pode explorar o avanço da inteligência artificial gerando valor para o nosso negócio lá no Brasil. Acho que esse é um ponto bem interessante, assim. Eu acho que a inteligência artificial no passado ela foi o tema, né? Ela teve uma explosão, de certa forma, com a AI generativa. Esse ano a gente já começou a sentir aplicações. Eu acho que tem que separar essas aplicações, ao meu ver, em 2 blocos. Assim. Aplicação porta para dentro, aplicação porta para fora. Né? Quando porta para dentro, acho que conseguiu avançar mais. Então, desde você unificar melhor dados, desde você utilizar isso na cadeia de suprimento, que é um ganho absurdo, melhorando o seu ressuprimento automático, melhorando a sua cobertura de estoque.
isso me parece que a gente avançou em 2024 de uma maneira mais robusta. Quando a gente vai porta para fora, que é como eu vou interagir com o meu consumidor, como eu posso ter uma AI me facilitando a experiência de consumo, antecipando, que essa é o grande desafio, né? Como você pode ter uma análise preditiva do que a consumidora vai precisar antes que ela precise, ou que ela saiba que ela precisou. Então, nesse ponto ainda, pelo menos de novo, tropicalizando no Brasil, ainda a gente está um pouco distante, ao meu ver. Tem gente um pouquinho mais na frente, tem gente um pouquinho mais atrás, tem gente que nem começou ainda. Mas, e aí o grande desafio vem, a gente fala isso ano após ano, é qualidade de dados. Não adianta a gente querer trazer inteligência artificial para a nossa empresa se os dados não estiverem bem estruturados. E estruturar dados não é em uma semana. Estruturar dados não é fiz hoje, amanhã está pronto. Estruturar dados é um ciclo, ainda mais no varejo. Uma alimentação diária. Ele se alimenta todo dia, né? Então você arrumou ontem, amanhã já tem lá dados novos. Então você precisa criar uma organização de entrada de dados onde você vai guardar esses dados, tecnologicamente falando, e como as coisas vão fluir dali e sair com as pesquisas, né? Porque a grande dúvida, a gente vem se questionando muito dentro da Santa Lola sobre isso, como é que eu posso acelerar mais o meu sellout a partir dessa informação? Porque a inteligência artificial ela precisa trazer valor para o negócio. Né? Esse tempo atrás a gente estava discutindo e a gente queria criar o chat GPT da Santa Lola. É um caminho legal. Tecnicamente ele só vai me dar informação mais rápida. Gerar valor, não estou dizendo que não seja valioso. É valioso, a informação mais rápida é muito importante. Mas que hoje, de alguma forma ou de outra, eu consigo essa informação. Ela não gera um valor, ela me organiza melhor os dados, me organiza melhor a minha tomada de decisão. Até aí tudo bem. Mas a própria VP da H&M, da H&M, ela provocou, ela falou, a gente ainda não conseguiu fazer com que essa inteligência artificial me gere valor para o meu negócio, que é vender peça física. Eles até têm um experimento muito legal no Sorro, tem um vídeo que ela passou lá na apresentação muito legal, onde eles conseguem identificar o produto pelo RFID, e com isso entender se teve mais movimento, menos a mapa de calor, se ele está no lugar certo, se o expositor botou no lugar errado. Então, tem um controle maior, mas ainda não chegou, ao meu ponto de vista, em conectar consumidores com essa inteligência. Eu não estou dizendo aquele negócio, clique 1 para isso, clique 2 para aquilo. Isso aí a gente já tem desde que o mundo é mundo. Mas que essa inteligência consiga ir lendo as suas necessidades e consiga ir em cima dos seus dados de consumo te ofertando outras coisas. Coisas similares, de novo, sendo preditivo. Esse é o desafio, acho que, do momento. Assim. E falando da NRF, a gente só voltando um passinho, acho que quem vem para cá tem o desafio, além de tropicalizar, voltar para suas empresas como executivos ou como empresários e listar o que são seus 4, 5 pontos de pauta do ano. Eu acho que esse é um grande ponto, porque se você querer pegar tudo que tem aqui, que é bem importante, e querer fazer, você não vai conseguir. Tive a oportunidade de estar com a Heloísa Trajano no nosso grupo e ela falou, não saiam daqui com mais de 5 coisas. Listem 5, coloquem na sua pauta definitiva do ano como executivos da empresa e trabalhem nelas. Se fizer as 5 até dezembro, tá de bom tamanho. Até porque vão ser 5 coisas grandes. É robusto, é investimento, é tempo. A rotina do dia a dia não é fácil também, então se você começa a abrir muito esse mapa, fica mais difícil. E isso até falaram em algumas palestras, né? Algumas palestras trouxeram, inclusive da Leves, o foco. Porque às vezes a gente quer abraçar tudo e não consegue, né? Tem que tentar dar um passo atrás para realmente focar. Acho super importante isso, até porque o dia a dia nos engole quando a gente volta, né? Não, se a gente não cuidar... Querer ser melhor em todos os campos dentro da empresa, escolhe um, faz bem feito. Aliás, nesse negócio de fazer bem feito, deveria ter sido o lema da NRF, né? O lema da NRF esse ano era a mudança de jogo, né? Game change. Mas deveria ser o faça o básico bem feito, porque foi o maior discurso que a gente escutou na NRF nesse ano. Que foi game changer, mas volta sendo o básico bem feito. Que foi acho que 2022, acho que foi o tema, ou 23, e eu continuo gostando mais disso, porque no final do dia é sobre isso, né? E eu achei legal também, porque a gente não viu uma coisa assim, poxa, o que vai ter na NRF que vai ser mirabolante que eu vou ter que aplicar no Brasil? Não, muito pelo contrário. Continua sendo um discurso de o cliente no centro de tudo, vamos focar no cliente, vamos focar no que ele quer, na experiência, de como levar ele querer estar na loja, que foi outra coisa legal, não vai ser internet, e-commerce, o pessoal voltou a falar de loja, voltou a falar de ponto de venda, que foi muito legal e isso nos ajuda também, porque a gente está torcendo para continuar que esse poder de consumo na loja fique legal, né? Eu acho que esse é um bom ponto seu, assim,
eu sempre tento fechar minha pauta do ano em cima do que a gente vê aqui. E eu acho que esse também é outra dica, assim, não venha uma vez para a NRF. Né? É muito difícil quando você vem uma vez, você conseguir criar uma sequência de informações. É como a gente falou, alguma coisa começa agora, e aí começou ano passado, o mundo começou a criar ano passado, agora começa a ter prática, ano que vem vai estar em outro patamar. Exatamente. Então você precisa criar um pouco de histórico de informação para aí começar a entender o que... Aí longe de a gente ser a bola de cristal da história, mas você começa a entender, opa, isso aqui começou, ano que vem acelerou, na próxima eu preciso estar muito pronto. Então a gente consegue antecipar um pouquinho, que foi mais ou menos o que a gente fez ano passado com o TikTok. Eu saí daqui muito, para mim, o drive ano passado, da minha percepção, né, para Santa Lola, eu preciso estar no TikTok. E a gente não tava. A gente é robusto pra caramba no Instagram, no Facebook e tal. E a gente não tava no TikTok. E na prática, o time não sabia usar o TikTok. Não. De marketing. E não é porque elas não sabiam porque não são inteligentes, elas sabiam como pessoa física, mas não como marca. E usar o TikTok como marca não é replicar o Instagram. Não. E esse foi o grande ponto que a gente falou, cara, é um jogo totalmente diferente. Não sei se todo mundo sabe, mas o TikTok a gente tem... Pouco interessa quantos mil seguidores você tem. Interessa quanto vídeo views você tem. Só aí já muda o jogo. E não é aquele vídeo bonitinho da marca, é o vídeo rotineiro, do dia a dia, quase, entre aspas, caseiro. Né? Aí você diz, isso é mais simples? Não, isso é mais difícil. Como eu exponho a marca de forma caseira? Uma coisa é a gente pessoal. O Thiago fazendo dancinha no TikTok é bonito. Mas como ele vai fazer a Father parecer de uma forma caseira? Exato. Esse é o desafio. E aí eu voltei pra lá e falei, eu não sei o que vocês vão fazer, mas vocês vão ficar especialistas de TikTok. E a gente avançou muito no TikTok ano passado. Eu tinha uma expectativa do TikTok Shop entrar no Brasil do segundo semestre, não entrou. Entra agora nesse primeiro semestre, pelo que o TikTok nos falou. Mas a vantagem é, a gente bebeu essa fontezinha lá ano passado, andou, teoricamente, isso é uma teoria, entrando no TikTok Shop, a gente está um pouco mais avançado na concorrência agora, porque eu já estou lá há muito tempo. A gente já começou a aprender a andar. Quando eu comparo os views da Santa Lola com a concorrência, é tipo de 1 milhão para 1.000, assim. É um negócio muito grande, muito diferente. A gente vai ser mais rápido? Não sei, mas a gente começou lá. Então esse histórico de NRF, ele é importante. E, não fugindo do teu ponto, o Lee Peterson, que é um baita de um palestrante, 100% do Brasil fez a palestra dele, então se tivesse um salão maior ia estar mais gente do Brasil lá. Eu acho que ele provoca insights diferentes em cada um, e para mim a provocação dele de nós pararmos e querer que o retail seja fast, né? Que a loja física seja rápida, igual e-commerce, é uma provocação muito boa. E o choque que me deu foi, eu preciso cuidar da minha vendedora. Eu preciso entender como as minhas vendedoras podem encantar mais. Porque não adianta ter e ele coloca na palestra, não adianta ser a loja bonita, não adianta você ter o melhor self-checkout. Eu achei genial, não sei se vocês viram. A consumidora não quer um self-checkout, ela quer um fast checkout. Ela não quer fazer o checkout por ela quer rápido, ela não quer ter fila. Então para de pensar em como ela vai fechar. Só pensa como ser mais rápido, não joga trabalho para ela, um problema para ela. O problema é seu de resolver isso. Só que para mim, tudo que ele colocou lá passa pelo vendedor. Se a gente não tiver vendedores melhores, e esse é um desafio absurdo, porque time no Brasil é um desafio absurdo. Qualquer marca que você fala, o desafio é a equipe. Qualquer empresa que você fala, o desafio é a equipe. E cara, eu vou ter uma provocação, nós vamos testar, eu vou reduzir carga horária de vendedor. Eu vou ter mais vendedor, com menos carga horária, e fazer um teste se isso traz uma receita adicional. Se não der certo, a gente volta pro quadrado. Mas eu falei, cara, muda. Se é 8 horas, vai ser 4. Vamos ter o dobro de vendedoras, mas que elas estejam... e erro, né? Não adianta. Full time ali, com a experiência maior. Porque aí você também, talvez, pode elevar a tua qualificação nessa vendedora. Sim. Esse para mim foi o insight que ele me deu. Ele deu um monte de insights para um monte de gente. Para mim foi, se eu não consigo fazer nada daquilo que ele propôs, se eu não tiver as minhas vendedoras full time. E vai dizer que isso não é o básico bem feito, né? É o básico, né? Bem feito. Até o LG agora chegou aqui, nosso amigo LG, nos bastidores. Ele falou... Simpático. Ele falou uma palavra difícil lá. Aplicabilidade, né, LG? Eu acho que é o ano... Gravar isso, né? Na frente da câmera, aplicabilidade, olha, não é fácil. Ele falou essa palavra lá e realmente é o ano disso, né? Porque se tu tá me dizendo que você viu isso na NRF do ano passado, esse ano deveria ser o ano de aplicar todas essas coisas. A IA já não está sendo uma pauta de novidade, sim de aplicação. Então o atendimento também já é uma realidade. Se a tendência é voltar tudo para a loja e o cliente querer ter esse sentimento de loja novamente, faz sentido a gente estar com o nosso time preparado, né? Exatamente. Não, eu acho que essa tendência da loja... A loja ela nunca morreu, né? E acho que nunca vai morrer, né? Não adianta a gente
profetizar coisas que tentaram profetizar lá atrás e é claro que isso nunca vai morrer. Mas a gente vem numa era, eu acho que esse é um outro ponto, que ao meu ver é aquela sementinha do passado que deve acontecer no próximo ano ou no próximo, que é a Unified Commerce. Então a gente vem da era do omnicanalidade, onde você integrava os canais e agora você precisa unificar a jornada. Você precisa, na verdade, fazer com que essa jornada entre ambiente físico e digital seja fluida e ela coexista. Quase que a sensação não exista de diferença de momento. E isso vem muito pautado por causa da geração Z e geração Alpha. A Z agora começa a ganhar dinheirinho, então começa a gastar dinheirinho, então a gente precisa começar a olhar eles de uma maneira diferente. A Alpha ainda está no cartão de crédito do pai, então ainda a gente precisa cuidar um pouco mais do pai dele nesse caso. Mas, e também foi outro ponto que em alguma palestra, não vou lembrar qual, e só para quem não entende esse blackout aqui, são pelo menos umas 20 palestras que a gente assiste ali em 3 dias. Que a gente consegue fazer, né? Porque isso, tem muito consegue. Se pudesse, mais de 180 palestras, né? E como foi a NRF da transcrição, então aqui você não foi, você recebeu a transcrição, então você também lê ela, então a gente acaba se perdendo um pouco na fonte. Acho que é legal, né? Porque tu falou ontem lá no nosso evento no consulado, que esse foi o ano da transcrição, né? Transcrição. Porra, sair de uma palestra, cara, tu já tava com todo o resumo aqui. Teve casos que eu nem saía. Pois eu tava arrumando verdade. Um monte de coisa, já tinha chego no WhatsApp. A Dani era rápida nisso, né, Dani? Eu tô ainda processando, tem uma galera muito rápida. Tô ainda processando, o pessoal já tá mandando transcrição. Mas ajuda, depois a gente lê com calma, fica tudo registrado. Mas teve uma palestra que ela falou e foi interessante. Agora você fez eu perder minha jornada. Desculpa. A minha jornada aqui. Não, você estava falando. Você não sabe quem. Unify Commerce. E até engatar uma pergunta também, porque isso se fala bastante, não é a tua primeira NRF. Conta um pouquinho as práticas que vocês estão levando para Santa Lula desse Unify Commerce aí. Então, boa, esse é o ponto que a gente está migrando agora e essa jornada ela começa a ser potencializada, ela precisa acontecer através, muito impulsionado pela geração Z, aí que eu tava, né? Certo, isso. E a gente precisa entender que essa geração, e essa foi a provocação que eu lembrei agora, e eu tenho filhos, né? Quem tem filhos sabe disso, a gente fica toda hora assim, não, tá muito tempo no iPad, muito tempo no celular, e eles provocaram, eles não têm esse problema. Eles quase que não entendem aquilo como tô muito focado. Aquele é o mundo que eles vivem. Eles nasceram nesse mundo já conectado. A gente que tem esse negócio, estou muito tempo, né, vê o tempo que fica no celular, na mídia social. Eles não têm isso. A gente precisa parar de olhar essa geração com as nossas perspectivas. Isso também foi muito interessante para mim, a provocação, e eu não sei se a gente vai conseguir botar em prática, mas eu vou tentar montar um comitê de geração Z na Santa Lola. 4, 5 moleques, vem cá. Senta o verbo. Abre o jogo. O que tá ruim, o que tá bom. Olhando muito para produto e marketing, que eu acho que é onde eles podem agregar mais, olha isso daqui e me critica. Só fala como eu posso ser mais legal para você. Porque a gente não consegue pegar essa perspectiva do nosso ponto de vista. É muito difícil. Né? Eu tava esse tema aí, eu comecei a refletir. O meu filho, ele conecta no WhatsApp com os amigos, tá jogando Roblox, Minecraft com os mesmos amigos, ou qualquer outro jogo, e eles ficam jogando e conversando e jogando, e aí daqui a pouco pula o bonito do YouTube com fase difícil, ele vai lá, olha no YouTube como passa a fase. Esse é o mundo deles. Eu não consigo nem me imaginar aquilo ali, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, o Unify Commerce ele vai trazer essa unificação dessa experiência para uma geração que não distingue canal. Ela só flutua entre os canais. E outro ponto, que aí eu volto para o seu ponto da loja física. Elas gostam de ir na loja física. A gente está com a perspectiva que elas não gostam. Que elas querem nos online. Elas gostam, só que elas querem uma experiência diferente. Foi muito bom ouvir isso. Cara, é lá que é o ponto de contato deles. Lá que eles vão experimentar. A Telfar, que a gente estava falando aqui antes, ela é uma loja sensacional no Sorro, onde ela tem toda a parte varejista normal e ela tem um ambiente onde você pode gravar um podcast lá. Se ela reserva, você grava lá dentro. A gente estava no dia lá, a pessoa estava fazendo meio que um clipe caseiro com meia dúzia de pessoas lá. Tem um espaço com fundo em branco. Então, esse é um ambiente, é um online com o físico online, tudo misturado. Essa geração, imagina a Alpha que já nasceu. Que liga muito com o social selling também, que é um ponto bem importante, né? Você falou... Esse para mim é um ponto que é para esse ano. Você falou um dado na sua apresentação lá no consulado, que me corrija se eu estiver errado, mas 50% perto disso
já é essa geração. Geração Z e Alpha já representam no 48. mundo 48% e no Brasil 42%. Então, Cara, a gente tem que olhar para isso, né? Claro que E tem um dado do ano passado que até eu acho que é 2030, se eu não estiver enganado, elas vão consumir ou influenciar 75% do consumo mundial. Consumir ou influenciar 75%. Caramba, Se não entender essa geração, nós estamos perdidos. E é difícil, porque eles mal se entendem, Eles né? mal se Exatamente. entendem. Aí eu descobri uma coisa nova, que tem ainda tem uma diferença entre essa geração do feminino e do masculino, que eles também não estão se entendendo, né? E a gente escutou na palestra lá, Sim. na WGSM. Isso aí. Então é entender, mas isso também foi um clique que me deu. Assim, falei, não dá pra gente entender eles olhando daqui. Sentando na mesa, nós 5 aqui, millennials, né, e querer discutir, será que eles pensam isso? Talvez se o LG chegar aqui, aí a gente consegue ter um insightzinho, se bem que, não sei. Mas fora isso, a gente não consegue, então vamos trazer eles pra mesa e vamos dar voz pra eles. É uma iniciativa super legal. Muito Isso, legal. a Claire, na palestra da Claire, ela também falou ela isso. comentou né? sobre isso. Ela fez uma Exatamente. campanha com ele. Realmente Genial. co-criar de verdade, não dizer que está co-criando, porque aí eles vão desejar o produto. E sempre passa muito pelo desejo de produto, né? No fim do dia, ninguém vai comprar o que não deseja, né? Ponto. E aí que você... E eu acho que vai vir... Mas tem que ser de coração aberto, sabe? Porque eles vão bater. Você tem que deixar conforto para eles baterem no bom sentido. É isso aí. Quer dizer, até aqui isso aqui funciona, mas para minha turma não funciona mais. E aí entra o social selling. Isso que eu ia né? te perguntar, Pra mim é um pouquinho mais o que vocês ponto estão fazendo. prático que deve ocorrer. A gente está tentando fazer. A gente ainda não melhorou nisso. O TikTok Shop entra agora, se eu não estiver enganado, abril no Brasil. Ele tem um potencial bizarro, especialmente nessa geração de consumo, né? Tem até um hashtag, o TikTok me fez comprar, né? Em inglês. Sim. Então isso vai pegar. Especialmente na moda, né? Acho que é o muito primeiro forte, segmento. muito forte, onde deseja muito. Eu vi a palestra que tava a X do Roblox, eu não lembro qual é o cargo dela, e a Roblox você já consegue encontrar no avatar a garrafinha, clicar e levar para o e-commerce direto. Então, o Roblox conectando com o ponto físico, já sai do CD e vai para sua casa. Aí é o metaverso. É isso aí. É o metaverso. Então, assim, a gente... O metaverso morreu, né? Que não foi falado, né? Morreu lá atrás, mas ele tá vindo agora repaginado. Só não chamaram de metaverso. aplicabilidade mesmo. Porque se chamar de metaverso, o pessoal já volta. Né? Tira o pé. Então, cara, como é que a gente pode fazer um jogo, uma parte online, conecta na tua loja física, já entrega, daqui a pouco a vendedora já conecta no WhatsApp para dizer, teu produto tá saindo. Então, esse social selling, ele vai ser bastante impactante pro próximo ano. Né? E o Brasil é hoje o segundo país no TikTok, se eu não estiver enganado. É, o segundo. Até ano passado deve já ter mudado. Cada brasileiro ficava mais de 80 minutos por dia no TikTok. Cara, é muita coisa. É muita coisa. É quase 3 horas no TikTok. É muita coisa. Teve um dado ano passado que mostrou de 2020 a 2024, o TikTok é a única rede social que cresceu 20 pontos percentuais de usuários no mundo. Todos os outros, o Instagram cresceu 1%, todos os outros decaíram. Então, assim, é ali que está o grande jogo. Né? Agora, a gente ainda precisa conseguir unificar essa situação toda. Não é simples, parece moleza, mas quando você vai, como é que eu plugo ali? Como é que eu garanto o estoque lá na ponta? Porque eu ainda mais que vocês têm franquias também, né? Exatamente, ainda mais que 91% do meu negócio sai pela minha franquia, eu não tenho estoque proprietário. Então, automaticamente, esse é o nosso desafio agora para fazer. Mas, como pauta, envolver a geração Z, melhorar a vida da minha vendedora, a forma de eu trabalhar com a minha vendedora, explorar muito a parte de social selling. Assim, esses são temas. E a AI, obviamente, está dentro desse enrosco todo aqui, para que a gente possa avançar com coisas que realmente gerem negócio, gerem valor para o nosso negócio. São pautas principais aí. E nessa questão dessa tua dificuldade ali, tu encontrou nos expositores da NRF, alguém que tenha essa solução hoje? Que esteja olhando para isso? Para essa falha aí? Eu vou te confessar que eu não rodei os expositores, então eu não posso te dizer. Faz 2 anos que eu não rodo. Eu não rodei ano passado. Eu tenho uma pessoa do time que vai fazer um compilado agora. Porque eu entendo que eu consigo captar mais valor no congresso. Mas eu acho que, às vezes que eu rodei lá, as soluções que existiam, e existiam ótimas soluções, aplicando no Brasil ainda ia ser mais difícil. Mas sim, tenho agenda com Google, com Microsoft, para a gente entender, porque eles me trouxeram... A gente fez uma visita com eles lá, eles trouxeram provocações bem interessantes.
Então a gente precisa conectar com essas soluções para ver o que a gente pode aplicar no dia a dia. Mas eu não vi nada assim que... Não fui, mas não ouvi nada que possa ter uma grande solução ali para essa nossa dor. Porque o nosso negócio, aí, falando de Santa Lola, ele é relativamente atípico do mercado. Né? O fato não é que a gente não produz. Santa Lola não produz um par de sapato. O desafio é que eu não integro isso no meu estoque e refaturo. Ele sai direto do meu fornecedor para lá. Então, qualquer unificação de estoque, eu tenho que unificar com 30 fábricas. Eu não consigo fazer isso. Então, eu preciso pegar esse estoque a partir da loja. Eu não tenho um step antes desse estoque. Então, quando chegar lá, chega se subiu certo, se não subiu certo, se já vendeu, se não vendeu. Então, tem esse desafio aí. Aí que está o nosso grande desafio. Como eu vou conectar, que eu não acho que é tão difícil pelo que nós estamos vivendo agora. A questão toda é como eu tenho a agilidade do e-commerce conectado ali. Demais. É que esse é um ponto assim, né? Não adianta também, a gente sempre fala, é melhor feito do que perfeito, né? A gente vai aperfeiçoando na prática, né? Mas nesse caso aqui, não adianta também lançar algo que, imagina, eu vou unificar com minhas lojas, que são franquias, e realmente eu não consigo conversar o que eu tenho de fato de estoque com a realidade da compra ali, com o pessoal comprando, né? E aí tu linka com o social seller, com o TikTok, por exemplo, né? Alguma coisa assim, e não tiver muito bem estruturado, realmente aí é melhor nem fazer, nesse caso em específico, né? No teu caso, né, como Santa Lola, realmente, eu acho que o grande problema a ser resolvido é toda essa dinâmica do supply chain. Né? Acho que ali tem um desafio muito grande ainda. Isso, ali que é o grande ponto, né? Acho que o produto, ele encanta, né? Principalmente as consumidoras, né? Mas realmente conseguir unificar tudo isso de uma forma realmente correta e ágil é o grande ponto para vocês, né? Mas até eu acho que até pegando um gancho, né? A gente vem falando aí de geração nova, falando do e-commerce, do e-commerce, etc. Mas eu acho que o mais importante agora, né, tropicalizar isso, que é a prática de vocês. Como que vocês conseguem tornar a experiência das lojas físicas de fato encantadoras? Pro show não ser só o produto, né? Exatamente. Esse acho que volta naquele ponto de como a gente pode melhorar a experiência também para nossa vendedora. Né? Porque no fundo também se fala muito disso, né? A gente passa Nosso a olhar primeiro muito... cliente, né? Exatamente. A gente passa muito, o consumidor. Peraí, e a turma dentro de casa? E quem tá aqui do lado de cá, o bastidor, como é que a gente cuida, né? E hoje, cara, vamos combinar, ser vendedor de shopping, 7x1, 6x1, desculpa, 8 horas seguidas, até as 10 da noite, é pesado. Mas poxa, eu tenho uma questão econômica, eu não estou dizendo que é fácil essa situação. A legislação trabalhista é um puta desafio pra gente. Né? Então, de uma maneira simples aqui, cara, se eu dividir pela metade, porque a despesa de folha é um percentual sobre faturamento. X% sobre faturamento. Se eu aumentar o dobro, eu melhoro quantos por cento da minha venda, para que essa equação fique equilibrada. Então, tem um desafio de entender, acho que, o papel da vendedora e como ela pode atuar de uma maneira melhor. É quase a gente fala assim, não, vamos fazer esse podcast aqui, só que lá fora, sem casaco, num frio danado. A gente ia conseguir, mas tá todo mundo tentando, ou aquece ou fala. Muito esforço. A situação ia ser muito mais difícil de você atuar. Então, para mim me incomodou muito isso, assim, eu tô no varejo há 20 anos, já fui consultor, sei o que elas passam, a gente fala das horas trabalhadas e tal, mas mora longe, é distante para chegar nas grandes cidades. Como a gente pode melhorar esse ambiente para elas, para que elas possam dar o seu melhor? Né? Porque é uma verdade do varejo, a vendedora ela tem tempo ocioso na loja, ela não passa o tempo todo vendendo. Não. Então, se ela não passa o tempo todo vendendo, por que eu preciso dela 8 horas? Porque eu não posso... E automaticamente ela vai tendo fadiga, né? Mental, humor, distração, tudo mais. tudo. Como eu posso reduzir isso? A Petco aqui faz um negócio que eu achei interessante. Eu não lembro, não colocar o tempo da jornada de trabalho deles, mas vamos imaginar que seja 6 horas. Então, o vendedor fica 2 horas num ambiente, supondo o salão de vendas. Depois ele passa mais 1 hora, 1h30 na parte de estoque, arrumando estoque. Depois ele passa mais 1h30 no caixa. Então ele vai flutuando a atividade para que ele tenha insights diferentes e ativações diferentes
até mesmo de corpo, de exercício, de cansaço mental. Então, é uma forma, de repente, de construir, cara, fica em 6 horas, 2 horas, 3 horas no salão de venda, depois você fica mais 1 hora aqui, depois arruma o estoque, então você Mas eu vai vou te entender o falar que estoque. tem uma... Então, você começa a fazer algum tipo de teste, e acho que esse é o ponto, é testar. E o que a gente falou na palestra ontem, aqui a gente tem os insights globais do que há de mais novo, de melhor, o que vai acontecer. Só muda o jogo na sua vida e no seu negócio se você atuar local. Se você voltar para casa e botar um pouquinho de teste, tem coisa que é menos teste, é mais como eu aplico para aplicabilidade e como isso vai me dar dinheiro. Tem coisa que eu não sei como fazer. Faz um teste A, um teste B, vamos ver como roda. É isso aí. Né? E começa a tentar estruturar esse negócio. Então, a gente precisa achar um pouquinho esse meio do caminho. Eu não consigo, pelo menos pela provocação, e eu achei que foi uma provocação sensacional do Lee Peterson, Thiago, achar que se eu botar um monte de tela LED, se eu criar um provador virtual, eu não acho que essa é a experiência mais. Assim. Eu, sinceramente, volto meio pragmático nisso. A minha experiência é o ser humano. As minhas ser humanas exatamente. lindas vendedoras ali no ponto de venda, recebendo a Dani com um sorriso no rosto, sabendo quem é a Dani, de preferência. Essa é a tecnologia. Quero saber quem é a Dani, sei o que ela comprou, tem uma experiência, senta com ela, bate um papo com o tempo para que realmente tenha uma integração. Que é um pouco do... o toque, a tecnologia vem, mas o toque do humano não pode mudar. Se perder, entendeu? Não. Então, Você falou muito sobre ser humano. muito. E tudo é ser humano, né? A gente anotou um ponto que nas nossas visitas que a gente fez nas inúmeras empresas aqui, a gente sentiu muito essa experiência de conversar com funcionários das empresas e eles falarem com amor da empresa que eles trabalham, né? Falar com propriedade, falar conhecendo a empresa, conhecendo o produto, se botando à disposição. Isso faz com que conecte com quem está do outro lado e vire e crie e ajude a criar cada vez mais essa comunidade que também foi falado no NRF, né? Criar comunidade. Mas você vê, como é que você faz isso com um turnover hoje de quase 70%? E isso não é Santa Lola de vendedores, isso é mercado. Isso é mercado. A vendedora hoje, de novo, ela tem um trabalho desafiador, pesado, e ela te troca por R$50 a mais do vale-refeição. É isso aí. Que, cara, é o jogo do mercado. Então, com o turnover desse, como é que você cria a conexão da marca, do produto, da experiência, do propósito, que se falou muito? Aí que tá, eu preciso achar um meio disso aqui. Eu não sei como ainda, mas eu tô mexendo. Eu trouxe aqui um dado, eu vou ler porque é muita coisa aqui. Pode ler. Mas o Lee Peterson mostrou por que as pessoas não vão mais à loja. E depois ele trouxe o que faria elas irem à loja. Nessa mesma sequência de prioridade. Melhores vendedores, ponto 1. Lojas encantadoras de design. Para ter uma loja encantadora com VM bonito, não é só a área de VM fazer a aplicação na loja. Quem aplica? Vendedora. Facilidade para encontrar as mercadorias. Vendedora. Checkout rápido, não é o self-checkout. Não é. Vendedora. E novas mercadorias. Esse último ponto é o que a gente faz de dentro de casa. Exato. O resto é na loja com a vendedora. Então, para mim, aí está o grande ponto da virada do jogo. Que, de novo, no nosso desafio brasileiro, não é fácil. Com os custos, com as tarifas que a gente tem, aumento de... custo de shopping é um absurdo, mas a gente precisa achar uma equação para esse negócio. O Tommy falou, é importante coletar dados tanto na tecnologia quanto no mundo real também, né? Total. Acho que essa capacidade e se você tem um melhor atendimento, uma melhor captação de dados lá na ponta, é onde você ganha o jogo. A gente falou ontem, 91% do nosso negócio sai por loja física, do e-commerce. Mas o e-commerce representa 10% do meu negócio. Então não adianta eu ter esses 10% de dados, eu preciso ter os outros 90% de dados. Ali que tem a riqueza do meu negócio, entendeu? E não vai dar para ter padrão de atendimento, atender todo mundo da mesma forma no físico e no digital. O físico, e aí converte um pouco, né? Porque falou em slow retail, e aí nessa hora tem que ser devagar, mas na hora de pagar tem que ser rápido. Então se confunde um pouco isso, né? Mas aí também fica claro que a gente tem que ter uma jornada padrão, que deve ser uma dificuldade para quando tem um monte de gente de clientes, de lojistas, né, que você tem que seguir, mas tem que criar uma jornada padrão e isso tem que ficar claro na cultura da empresa. Mas eu acho que a Apple é um bom exemplo disso aqui nos Estados Unidos, enfim. Quando você tá... Eu fui comprar um computador para minha esposa. Quando você tá lá entendendo, ele te explica com a maior calma do mundo.
Ele abre, ele tira, ele compara esse com aquele outro, não sei o que, tá. Beleza. Aí, quando ele vai fazer a venda, você te senta, você, espera aqui, ela paga ali 4, 5 botões, daqui a pouco sai debaixo da mesa o cupom fiscal. Isso aqui. Esse é o pagamento rápido. Né? Não é tão digital, ele não sai do teu lado. A troca também é muito rápida. Só que ele não te leva numa fila que você tem que ficar horas ali para depois pagar, para depois tirar lá no outro lado do produto. É ali no ambiente, tá resolvido. E para mim também a Apple é um choque nesse ponto que eu pensei. Olha quanto vendedor tem na Apple. E é no Brasil. Você entra na loja da Apple, tem horas que tem muito mais vendedor que cliente. Uhum. E aí eu conversei um dia lá no Brasil, tava lá trocando um negócio, e ela falou, não, eu tenho qualidade de vida. Eu não troco isso aqui por nada. Uhum. E ela tem uma carga horária X lá e tal. Nos Estados Unidos, pelo menos, a Apple é a que mais vende por metro quadrado. Uhum. Será que tem relação? Não sei. Mas sabe que é legal também? E essa foi um insight que a Camila me deu aqui, a gente conversando, realmente. Porque quando tu vai comprar, tu tem a emoção de comprar, tu tá ali motivado em comprar. Né? E aí, quando tu pega aquele produto ali, tu começa a ter uma racionalidade. Opa, será que eu vou gastar mesmo? Então, tu vai ali e tu não tem fricção na hora do pagamento e tal, cara, é a chave, porque senão tu ia deixar, não, esse celular eu acho que eu não preciso levar. Não, só vou levar isso daqui. Tu parou para pensar na hora ali de pagar. Não, ali tu teve a imersão de entender que eu quero comprar o celular, pô, gostei do relógio, vou comprar o relógio. Cara, o vendedor tá ali do lado te explicando, te motivando a comprar, tu vai lá, pagou, paguei. Tudo bem. Racional só quando aparece a mensagem do cartão no celular. Exatamente. Né? Já foi. Isso. Aí tu cria, né, os gatilhos. Sim. Não, porque eu comprei isso daqui? Não, mas eu vou usar isso daqui, no trabalho eu vou usar. Então, assim, a partir do momento que as marcas, as empresas e os vendedores entenderem que realmente isso faz parte, entender o mecanismo da compra do consumidor, a gente vai ter resultados muito melhores. Né? Não adianta como só ter o melhor produto. Não. Eu tenho que saber como vender esse melhor produto. Como eu trago a experiência desse produto para o meu consumidor. Né? A Michelle Evans, que é a da Euromonitor, ela colocou que as gerações mudaram, e obviamente fala de geração Z e Alpha, mas nós também mudamos as nossas expectativas. Né? Não é só eles que estão mudando. E ela fala, as expectativas mudaram, que não é mais preço e qualidade. Uhum. É conexão, é sensibilidade, é acompanhamento, é cuidado. Então vai muito mais além. E isso só o físico se traz. Sentir parte, né? Fazer parte. Então, só o físico vai conseguir te oferecer isso, e com boas equipes. Com equipes realmente encantadoras e que são encantadas. A gente só quer equipe encantadora, mas não encanta elas. Falar de funil de vendas. Encantar elas também. O meio do funil ficou maior e a ponta do funil ficou mais curta. Então, a parte de tração da venda tem que ser muito maior, com muito mais atenção, e a jornada final de pagamentos rápida. Ponto. Mas pegando esse gancho de a gente não encanta as equipes, na palestra da Target eles falaram muito isso. E até uma coisa que a gente fica assim, nossa, será que é tudo isso mesmo? Porque parece muito bom para ser verdade, né? Mas eles comentaram muito o quanto eles escutam o time de loja para fazer treinamento, para ver o que precisa melhorar. E uma outra pessoa que estava na palestra da Target era alguém que está como um grande executivo e começou no chão de loja, assim. Então, parece que, de certa forma, está funcionando. Até porque eles têm, se não me engano, 400 mil colaboradores. Então, se eles não fizerem esse trabalho de cuidar, eles não têm força de trabalho para tocar o varejo deles, né? Eu também fico com essa mesma sensação, sabe? Será que na prática, ontem eu tive um dado que me pareceu ser prática. Acho que foi na época da pandemia, estava tudo fechado ainda, e eles têm um grande feriado nos Estados Unidos que é o Thanksgiving. E aí, todo mundo fechado, lojas fechadas e tal, fizeram algum tipo de pesquisa ou tiveram algum tipo de comunicação que os vendedores, a equipe de loja, disse que estava amando porque pôde passar o Thanksgiving em casa. E o CEO da Target, a partir de 2021, eles fecham todas as lojas no Thanksgiving desde 2021. Então, me parece que é prática. Né? Porque fecharam um dos maiores feriados dos Estados Unidos. Exatamente. Só pra gente lembrar, no dia seguinte do Thanksgiving é a Black Friday dos Estados Unidos, que é a loucura, sabe, aquela de porta, fila na porta. Eles não estão preparando no dia anterior o estoque pra loja. O pessoal chega no outro dia para começar a trabalhar o Black Friday. Então, fazer isso numa empresa de capital aberto, do tamanho do faturamento que eles têm,
me parece aquilo lá é menos show e mais prática, assim, sabe? Até é uma das tendências que eu vou levar, que é o tal do human listening, na verdade, que é basicamente a coisa super básica, mas que a gente às vezes para de fazer no corre, de escutar realmente o que é importante para ele, né? Como você falou, às vezes tô fazendo uma série de coisas que não vai ter um impacto tão positivo quanto uma mudança numa jornada ou um dia no Thanksgiving, né? Então, a gente precisa escutar realmente o que faz valor, o que tem valor para ele, né? Perfeito. Isso aí. Gosto muito. Galera, quanto assunto, hein? Estamos caminhando aqui para o final dos podcasts, do nosso podcast, mas eu queria saber, Elton, uma brincadeira aqui para você. Se você tivesse que escrever um bilhete pro varejo do Brasil, o que estaria escrito nesse bilhete? Quantas linhas pode ter o bilhete? Vai. Depende do tamanho do bilhete. Vai depender Pode do ser tamanho... um pergaminho, assim. Vai depender do tamanho da sua letra. Vai ter que escrever miudinho, então. Humildinho. Cara, hoje, saindo daqui, o bilhete teria alguns tópicos, assim. Primeiro, encante seu time para ele encantar o seu cliente. Acho que esse para mim é um grande tópico. Segundo, utilize inteligência artificial na sua empresa, do básico ao... Mas utilize, assim, o dono da empresa tem que utilizar. Para depois o diretor da empresa utilizar, para depois os executivos, depois os gerentes, depois o analista. A gente quer que todo mundo use, mas a gente não usa. Então, a produtividade aumenta, a gente precisa repensar a forma de fazer as coisas e vai muito além do unificar a inteligência da empresa inteira. É usar ferramentas diárias ali. E não só o ChatGPT, né? Isso, e não só o ChatGPT, ele também, mas vai além, vai além. Outros, né? Parece simples, mas não é. E por fim, quem veio para a NRF, ou quem vai receber pós-NRF, ou quem vai pegar conteúdos que estão voando no Brasil, toda a rede tem muito conteúdo, tira a sua jornada, escolhe seus 5 pontos e bota na sua pauta, sua agenda diária para que você possa aplicar isso. Não adianta nada ter conhecimento sem ter sabedoria de aplicação. Isso. Eu gosto de dizer que a diferença entre conhecimento e sabedoria conhecimento é você saber que tomate é tomate, e ele é fruta. A sabedoria é que você não pode botar tomate na salada de fruta. Então, vem aí o jogo, a gente precisa entender esse jogo e começar a aplicar, mas tem que jogar por botar, aplicar, testa pequenininho, erra, corrige e vai fazendo. A letra foi bem pequenininha, por isso o bilhete foi grande. Carta de Elton aos Corinthians. Aos corintianos, boa, gostei. Corintianos, né? Aí, ó. Bom, mas acho que é isso, o recado tá dado, a gente tem mais podcasts para gravar aqui, né, com mais convidados, acho que vai ser um momento bem legal pra gente espremer tudo que a gente conseguir aqui da NRF para passar pro pessoal que não veio, né, mas que pode vir no ano que vem, porque eu tenho certeza que essas inspirações vão fazer a gente querer mudar, os empresários do Brasil precisam conhecer o mundo aqui fora, até para pegar... como os Estados Unidos está bem à frente em questão de varejo, a gente tem muito a aprender e claro, nem tudo que a gente aprende aqui dá para aplicar, mas a gente é brasileira, né? Opa, com sempre. certeza. Pessoal de casa, muito obrigado aí pela audiência de vocês e vamos para a próxima. Valeu, obrigado pelo Vamos que convite vamos. aí, até mais. Obrigada. Valeu.